áreas, ajuda muito. Por exemplo, a parte de coleta de exames, que é uma coisa já rotineira, né, de fazer domiciliarmente, isso nos ajuda muito. Infelizmente, tem alguns exames que não tem como nós fazermos no domicílio, né? A ecografia do coração, por exemplo, as carótidas, não teríamos como fazer, porque o aparelho é grande, não tem como, né? A gente tem alguns aparelhos pequenos, portáteis, mas isso não é o mais comum. Alguns aparelhos nós podemos colocar no paciente em casa também, por exemplo, para ver a monitorização da pressão arterial ou até dos batimentos cardíacos. Nós disponibilizamos um funcionário para ir até a casa do paciente, se ele permitir, é óbvio, e a gente coloca o aparelho e no outro dia alguém da família retira e nos devolve. O eletrocardiograma, hoje já temos vários aparelhos móveis, pequenos inclusive, né, de monitorização, que nos ajudam bastante. Mas, com certeza, os exames domiciliares nos ajudam muito nesse momento. Na realidade, as avaliações de rotina não devem ser interrompidas. Como são pacientes que não têm comorbidade, como você perguntou, uma vez por ano é suficiente, não tem por que fazer mais do que isso. Agora, os pacientes que já têm tratamento, eles têm que continuar periodicamente, como o seu médico indica. É uma opção que nós temos, principalmente para pacientes mais antigos, pacientes que já estão em tratamento do diabetes, da hipertensão, ou mesmo de insuficiência cardíaca. Esses pacientes, eles podendo, né, e querendo não vir ao consultório, eles podem nos acionar e atendemos sim. No caso de necessidade de um exame físico, né, medir a pressão melhor ou fazer algum exame, aí é mandatório que ele venha ao consultório. Mas para orientações em geral, a telemedicina está aí para nos ajudar nessa hora. Bom, as comorbidades mais comuns na área cardiovascular, né, a hipertensão, o diabetes, os pacientes que já tiveram alguma doença coronária, que tem algum stent ou já fizeram cirurgia chamada ponte de safena, o paciente que tem insuficiência cardíaca, né, um coração mais dilatado, maior, esses pacientes eles têm uma comorbidade maior. Então, ele tem que ficar sendo acompanhado, ele não deve se afastar do seu médico, porque é muito importante a monitorização. Muitas situações, por exemplo, até uma virose simples, uma influenza, por exemplo, uma gripe comum, ela pode descompensar um quadro de insuficiência cardíaca, né? Alguma dor articular ou dor na coluna, que o paciente tome algum anti-inflamatório, algum corticóide, pode descompensar a pressão, pode descompensar o diabetes. Então, esses pacientes com essas comorbidades, eles não podem ficar longe do seu médico. Pacientes, eles já têm uma doença crônica, né, de muitos anos, eles já tomam medicação de muitos anos, mas eventualmente nós precisamos reajustar a dose desses medicamentos ou associar mais alguma medicação ou retirar algum que está fazendo efeito colateral. Então, esses pacientes, eles não devem nunca ter o seu acompanhamento interrompido. Bom, existe, né, a telemedicina que nos ajuda muito e em caso da necessidade do acompanhamento presencial, a maioria das clínicas adotaram todos os protocolos de segurança, né? Então, espaçando mais os horários de consultas, espaçando os horários, diminuindo a quantidade de médicos no mesmo horário e espaçando os horários dos exames, disponibilizando para os pacientes álcool gel, máscaras. Então, todos os protocolos de segurança as clínicas adotaram para que o paciente, quando precisar vir presencialmente, ele venha com segurança. Até aqueles pacientes, por exemplo, os idosos, que não têm aquele costume de sair todo dia, né, que vai às vezes ao supermercado, à casa de um filho, mas só dele saber que ele não pode, essa frase, não pode, isso faz um mal imenso à cabeça da pessoa, né? Então, o que temos visto todos os dias aqui? Síndrome do pânico, insônia, crises depressivas, né? Então, temos visto pacientes assim, realmente muito incomodados com essa situação de não poder sair.
de ficar afastados de suas famílias, né? Isso é muito agressivo, principalmente para os idosos. O idoso que está acostumado com a casa cheia, com os netos, né? E de repente ele se vê privado de tudo isso. Então, houve uma mudança de comportamento muito grande e que, principalmente para as pessoas mais idosas, isso é muito agressivo, né? As doenças crônicas, né, as cardiovasculares, oncológicas, diabetes, essas doenças elas não podem ter seus tratamentos suspensos, porque o paciente pode piorar muito e inclusive ser mais acessível à Covid, né? Então esses pacientes não devem ficar sem o acompanhamento de seus médicos. Em caso de ter alguma descompensação em casa, deve procurar o hospital mais próximo. Os hospitais estão equipados, estão preparados para receber pacientes que não sejam Covid, né? Então esses pacientes eles precisam ser acompanhados sim.